Conta pra mim, bebê, conta pra mim se a tua segunda-feira tá braba, porque a minha tá braba. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até Amanhecer e hoje eu vou trazer pra vocês o caso da Anne Cipriano Frigo. Um caso que não deixa de ser muito misterioso, não é só um caso que envolve uma pessoa que decidiu eliminar o parceiro, né, no ano de 2021. O que vai acontecer com a Anne também pegou as pessoas aí muito de surpresa e logo 7 meses depois que tudo tinha acontecido. Então é uma história muito interessante. Então fica aqui comigo, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante. Também verifica a tua inscrição, teu sininho de notificação e me segue. Você sabe onde? No @Joyce Rodrigues Oficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo e sempre que vocês me marcam na postagem de vocês, eu tenho todo o prazer de repostar. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então Penny e Jack, vinheta. Anne Cipriano Frigo, que também era conhecida como a Rainha do Papelão. Ela tinha basicamente esse título de Rainha do Papelão porque ela era uma mulher extremamente rica. Eles chegaram a avaliar a fortuna dela em 50 milhões, mas é bem visível que ela tinha muito mais dinheiro do que isso. Era uma mulher bonita, uma mulher jovem, né? Uma mulher de 46 anos de idade, que além das fábricas, tinha também outros negócios, mas as fábricas de papelão, ela era conhecida como a Rainha do Papelão porque eram as maiores do país e as que atendiam uma demanda maior. Também é dito, né, segundo os amigos ali contam, que ela era uma mulher muito fina, muito elegante, com gostos também muito refinados. Gostava de bons restaurantes, de boas coisas, boas viagens, boas companhias, estava sempre nos melhores cabeleireiros, nos melhores salões de beleza, mas ela tinha aquele jeito de a pobre menina rica, porque a gente percebe também com as fotos dela, as coisas dela, que ela era aquele tipo de pessoa que de repente, aí uma coisinha que ia fazer, já pegava alguns funcionários que estavam do lado para parecer sempre que estavam com mais pessoas ao redor ou que estava até mesmo mais feliz do que realmente estava. E como uma imagem pode falar mais do que 1000 palavras, era justamente essa a situação dela. Uma felicidade que estava sendo mostrada nas redes sociais que de repente não era tão real. A mulher vivia num apartamento de 700 metros quadrados na Vila Nova Conceição, em São Paulo, que é assim um bairro assim super top em São Paulo, e ela vivia nesse apartamento que valia milhões. Só que ela vivia sozinha. Ela tinha se divorciado, ela já tinha sido casada uma vez e ela teve 2 filhos desse casamento. Não é dito quantos anos esse casamento durou, tampouco porque ele terminou. Segundo o que o ex-marido dela disse para a polícia, o casamento ele correu normalmente, porém, quando eles acabam indo a divórcio no ano de 2018, as coisas parece que não eram bem assim, porque ele entra com o pedido da guarda dos 2 filhos do casal. Pelo que eu vi em algumas fotos, parece que ela tinha também uma filha com necessidades especiais, porque aparenta uma cadeira, né, para uso ali de necessidades motoras, tá? Eu não sei especificar certinho o que era e isso também não vem ao caso, mas talvez aí fosse uma preocupação aí também do ex-marido, uma vez que ela ficaria com os filhos e de repente ele não confiasse tanto assim nela. Dava para perceber que a personalidade dela era um pouco assim demais, ela era uma pessoa que de repente não inspirava, né, nas outras pessoas, talvez pessoas muito mais próximas, como o ex-marido dela, ser uma pessoa tão responsável. Mas, ao que tudo indicava, ela era uma pessoa muito inteligente, uma boa empresária e que tinha também um coração muito bom, principalmente com quem acabava ali rodeando ela. Ok, e aí o que acontece? Isso que eu falei pra vocês, ela vai se divorciar e no divórcio ela perde a guarda dos filhos. E isso teria caído na vida dela assim como uma grande pedra de sal no meio do bolo de chocolate. Não ficou bom, ela ficou extremamente aborrecida, triste. Ela postava muitas fotos nas redes sociais, mostrando fotos com os filhos em outro país. Ela gostava muito de viajar, ela viajava o mundo inteiro e mostrava também que eles eram o mundo dela e que tudo tinha sido tirado dela. E ela sempre com essas postagens e tal. Mesmo que provavelmente aí o advogado do ex-marido dela tenha pedido para ela parar, ou talvez até o próprio advogado dela, porque ela ainda estava tentando aí entrar com um novo processo para ficar com a guarda dos filhos, que pedisse para ela parar ali para de repente não acabar causando mais problemas ou mais confusões. Os motivos, mais uma vez, ela ter ficado sem a guarda dos filhos não foi revelado, porque todo o processo correu em segredo de justiça, o que normalmente acontece quando envolve ali pessoas menores de 18 anos, que era o caso dos filhos dela. Então,
Essa mulher estudada, de 46 anos, formada em direito, tinha vários cursos que ela fez no Brasil e no exterior também. Ela também gostava de sempre estar inovando, então, além das fábricas de papelão, ela também tinha imóveis, ela era uma boa investidora em negócios imobiliários e a gente sabe que é uma área que dá bastante dinheiro, essa questão de negócios imobiliários, e ela tinha alguns bens ali, algumas casas, algumas propriedades que ficavam em lugares caríssimos, quase paradisíacos, e que poderia valer aí muito dinheiro caso fosse vendido em uma boa época. E é justamente por isso que ela tinha também a seu serviço um homem chamado Carlos, que futuramente a gente vai conhecer dentro dessa história, porque ele era um corretor de imóveis. Então, vez ou outra, ele achava que era um bom negócio, ali ela ganharia muito lucro em cima de uma propriedade, ele ia lá, avisava, esse tipo de coisa. E ele também era uma espécie de faz tudo ali da família. Então, quando ela queria adquirir um carro ou qualquer coisa que o vale, ela acabava avisando ele e ele acabava fazendo ali pequenos trabalhos para ela. Só que o Carlos, eu já vou falar um pouco sobre ele, mas o Carlos, ele talvez não fosse uma pessoa muito organizada, porque mesmo com esse trabalho, onde ele acabava envolvido com imóveis que valem muito dinheiro, a gente sabe que a comissão acaba sendo muito boa, ele parece que se encontrava ali em situações financeiras bem ruins, inclusive muito ruins mesmo, a ponto de dizer que já estava vivendo do cheque especial e quando caía alguma coisa tinha que pagar os juros. Vocês estão conseguindo entender o contexto? Aquela questão que eu falei para vocês de repente parecer, né, aparentar para as pessoas estar mais feliz do que realmente estava, tentar sempre parecer que estava cercado por muitas pessoas quando de repente eram pessoas ali que estavam fazendo o cabelo dela, coisas desse tipo. Também pode ser uma verdade, porque no fundo, com essa situação toda da separação e também de ter perdido a guarda dos filhos, ela já estava ali se sentindo pronta para uma nova relação. E é nesse momento, então, que ela começa a usar o aplicativo do Tinder para conhecer uma pessoa. E aí ela vai conhecer, então, o Vitor. Vitor Lúcio Jacinto tinha 40 anos de idade quando conhece, então, a Anne. A Anne, uma milionária, tá? E como eu disse para vocês, a polícia no começo estimava, né, que o dinheiro dela chegava ali em torno de 50 milhões, mas visivelmente é bem mais do que isso, e a gente vai prestando atenção que o estilo de vida dela era para pessoas daí para cima, com um patamar ali muito elevado mesmo. E quando ela conhece o Vitor, o que acontece? Se conhece pelo Tinder, né? Então ele diz para ela o seguinte, que ele trabalhava na Polícia Federal e que ele tinha também alguns negócios por fora, tudo ligado à segurança e tudo mais. Os dois começam a sair juntos e o que acontece? Ela logo, assim, rapidinho, eles ficam ali um tempinho, alguns dias ali meio que conversando, trocando ali alguma ideia, ela já coloca ele para morar na casa dela. Então os dois eles passam já a morar juntos. E também, logo em seguida, eles também acabam assinando um termo de união estável. Eu acredito que é termo, né, que fala de união estável, ou contrato de união estável. Enfim, eles não eram mais apenas namorados, mas era ali de forma legal, né, eles tinham um vínculo ali, os dois, eles tinham esse contrato de união, né, união estável. E aí o que vai acontecer é o seguinte, primeiro, alguns meses depois, né, pouco menos de um ano depois que os dois estão juntos, ela descobre que ele nunca foi da Polícia Federal, que na verdade ele era segurança em um restaurante de elite em São Paulo, um restaurante muito cotado entre pessoas ricas, só que ele era um segurança, ele nunca tinha trabalhado na Polícia Federal, então ela tinha descoberto uma mentira dele. E também alguns hábitos dele talvez foram deixando ela um pouco desiludidas. Porém, ela era o tipo de pessoa que não importa, tinha uma briga, acontecia alguma coisa, ela ia lá e dava uma Porsche para ele. Então, vocês me desculpem, eu gosto de colocar as coisas dentro de suas caixas, né? A gente sabe que uma pessoa tá saindo com uma pessoa. Você é milionário, sei lá, você sendo homem ou sendo mulher, você tá saindo com uma pessoa e você percebe que essa pessoa não te respeita e que você vai dando presentes e essa pessoa vai ficando. Se você tá tentando também comprar companhia, não dá para esperar muita coisa. As pessoas têm o direito de viver suas vidas, enfim, como é acertado, como se entendem, como são felizes. Pelo menos é assim que eu penso, mas a gente não pode dar outro nome para as coisas. Inclusive a própria família mesmo diz que o relacionamento dos dois era um relacionamento frio, isso da família do próprio Vitor, tá? Então não tinha nenhum interesse ali por parte, porque não era da família, por exemplo, da Anne.
Eles dizem que era um relacionamento quase contratual, ele tomava conta ali das coisas dela, ajudava ela, mas que eles eram ali, ele era um cara bem frio com ela, dava pra perceber que não tinha amor no relacionamento. Ela continua com o processo tentando reaver, né, então a guarda dos filhos dela. O ex-marido dela morava no mesmo lugar que ela morava, né, nesse lugar aí que só mora gente sem dinheiro. Ele morava aí também, parece que ele era um empresário e estava com as crianças. E aí o que vai acontecer? Eles dois acho que vão acabar se conversando muito, ali vão acabar se falando muito, e o Vitor vai começar a ter muitos ciúmes, né? Bastante ciúmes e tudo mais, mesmo que a polícia diga que, na verdade, segundo depoimentos, quem era muito ciumenta era a própria Anne. A Anne também acaba descobrindo que o Vitor atraía. Parece que o Vitor, ele acabava saindo com outras mulheres, algumas ele saía normalmente, outras ele pagava para sair com elas, e ele também gostava de frequentar ali casas de swing. E ela não curtia muito essa ideia, ela achava isso tudo muito vulgar, e enfim, ele tinha ali um gosto, né, um pouco mais aflorado. É dito até que ele poderia ser viciado, né, vocês sabem no que e tal. E isso tudo começou a aborrecer ela, eram muitas traições e tal. Só que quando ele falava eu vou embora, ela ia lá e um Porsche para ele. Gente, era Porsche que não acabava mais. Para vocês terem uma ideia, a bicicleta do Vitor custou 120 mil reais. Eu, no meu mundo, né, neste mundo aqui que eu vivo, eu nunca nem imaginei que existia uma bicicleta que custasse 120 mil reais. Mas é difícil ali conceber, né? Mas a bicicleta dele custava 120 mil reais, ele tinha de absolutamente tudo, tá? Ele tinha uma vida, segundo a delegada disse, ele tinha uma vida de um padrão, assim, que ele nunca imaginou na vida dele que ele poderia ter, inalcançável, tá? Para alguém que já estava na idade dele, que veio de repente ali de uma origem mais humilde, era muito inalcançável. Ela também, lembrando, ela era uma herdeira, então nem tudo que ela tinha, ela construiu, ela foi herdando, e tá tudo certo, tá? Não sou contra ninguém herdar nada, mas a gente sabe que não é o tipo de fortuna que se faz tão rápido. E ele, quando ele se vê inserido nesse meio, ele quer justamente isso, ele quer estar nos melhores lugares, ele quer estar vivendo a melhor vida, e ele deixa muito claro, ele inclusive grava áudios ali dizendo, ó, eu tô aqui admitindo que é você que paga todas as contas, que é você que paga todos os meus luxos, que você me enche de presente caro, sem problema nenhum, ele estava admitindo aquilo tranquilamente, e ela muito brava com ele por várias situações, você me traiu, você acaba mentindo para um monte de gente quando ela descobre que ele não era da Polícia Federal, você fica mentindo para as outras mulheres, e era aquela coisa toda. Ele também usava termos bem pejorativos quando se tratava dela, como por exemplo, ela não sei o que ela vai fazer se ela ficar sozinha na vida dela, porque ela não serve para muita coisa, porque também ela é uma pessoa que eu acredito, eu só temo que de repente ela não continue vivendo se ela ficar sozinha. Então assim, eu acho que a opinião dele sobre ela não era lá muito boa. Durante essa escalada do relacionamento, porque tinha todas essas brigas, esses quebra-paus, mas eles continuavam a vida, então viajavam, faziam um monte de coisa, viajavam com os filhos dela e tal. E ele tomava conta, pelo que eu consegui perceber, ele tomava conta certinho dos negócios dela, tá? Ele cuidava da parte ali de vendas de imóveis, desaconselhava ela a vender alguns imóveis, acabar com os bens dela ali sem necessidade. E tinha sempre esse Carlos que queria mais que ela vendesse imóveis, porque assim ele ganharia comissão. Então ele ficava muito bravo quando o Vitor se metia. Parece que o Vitor, ele tinha cabeça boa também para os negócios, ele era um cara inteligente. Então a gente não sabe se isso era em favor dele também, que um dia ele poderia casar com ela, isso também ser dele. Isso não vem ao caso, mas que ele estava tomando conta aparentemente certinho de tudo, ele estava. Inclusive, vai ter depois até uma investigação, e acredito que eles não encontraram nada de errado ali com as coisas que ele estava fazendo. Não parece que ele estava roubando ela ou esse tipo de coisa. Não. Ela simplesmente oferecia Porsches cada vez que ele aprontava, e ele estava vivendo ali, tá? Pra ele estava bom. O combinado, né? Não sai caro. Tinha essa questão toda com esse Carlos. Esse Carlos, ele tinha 40 anos de idade, parece que ele já fazia uns trabalhos para a família da Anne já há algum tempo. Segundo Carlos, ele disse que conheceu o Vitor no trabalho que ele fazia no restaurante, porque o restaurante também tinha a ver com uma família que ele trabalhava há bastante tempo. Um rolo, gente, porque assim, de 10 palavras que esse Carlos fala, 2 pode, tá? Você pode ter o benefício da dúvida de pensar que é verdade, porque ele é bem complicado mesmo. Só pelos depoimentos dele, você vai vendo assim, que ele vai mudando a história mesmo que ele não tenha nem pra onde ir. Eu só tô mudando pelo gosto de mudar, eu não sei nem onde eu tô querendo chegar com essa história. Ele é uma pessoa, assim, bem complicada ali de você lidar. E o que vai acontecer é o seguinte:
Conforme ela vai entrando na justiça para reaver os filhos, começa essa briga com o casal, né? O casal começa a brigar e tal. E é nesse momento que ele diz o seguinte: olha, eu quero morar em outro lugar, eu não quero estar próximo disso aqui, eu estou com ciúmes. Eu nunca vi isso. Você tá com ciúmes e aí você vai morar mais longe, né? Você vai morar bem longe da pessoa que você tem um relacionamento. E a ideia foi a seguinte: parece que ele já estava com uma grande cartela de clientes ali abastados para trabalhar aí, né, com essa coisa toda do ramo imobiliário. E aí ela aluga para ele uma casa em Alphaville, uma casa de 2 andares que tinha um cinema e era a casa que ele ia morar sozinho, tá? Então ele ficaria na casa e ela ficaria no apartamento, um apartamento de 700 metros quadrados ali, tentando reaver a guarda dos filhos. Eu não sei como as coisas elas foram se desenrolando, nem como eles chegaram a um ponto de basicamente assim não se aguentarem mais. Na verdade, ele não aguenta mais ela e ela também começar a reclamar dele para outras pessoas. Ela era uma pessoa que ela entrava em contato com outros, desabafava a vida. Então assim, é muito ruim estar sozinha, mas também é muito complicado quando eu estou com alguém. Você percebia que ele era um cara que ele gostava muito de dinheiro, ele gostava muito do dinheiro dela, só que ela também precisava de companhia. É aquele tipo de pessoa que tem uma dependência quando tá dentro do relacionamento, uma dependência assim quase que patológica, assim, uma coisa complicada mesmo, quando você percebe ali as coisas não funcionavam muito bem. Ele vai trair ela mais uma vez, ele trai ela mais uma vez, aí ela descobre que ele estava com outra pessoa, que ele também frequentava esses clubes aí que ela não concordava, ela não gostava e tudo mais, e aí os dois vão acabar brigando e ela vai falar o seguinte pra ele: olha, você tem 10 dias para desocupar a casa de Alphaville, eu vou entregar a casa no dia 30, começa a falar ali para ele ir embora, e ele fala que tudo bem, que ele vai embora, que não tem problema nenhum, e ele acaba indo para casa de uma tia. Isso a gente já tá no ano de 2021, tá? Então ele acaba indo para casa de uma tia, e na casa dessa tia, ele meio que se instala e leva com ele também, ele leva o carro dele, ele leva os presentes ali que ela deu e as coisas que, segundo ele, tinha nota fiscal no nome dele. Então leva a televisão, leva a bicicleta dele de 120 mil, leva várias coisas ali que, querendo ou não, eram dele, né? Ele teria levado dentro da lei, tanto que ela fala que não tem problema nenhum, porque ela vai ligar incansavelmente para casa da tia dele, dizendo para ela que ele não era aquilo que ele aparentava ser, que ele era uma pessoa que traía ela, reclamava, e a tia dizia: olha, não sei nem muito o que te dizer, você vai dizer o quê? Né? Fica complicado, o cara traía, você termina e pronto, vive cada um a sua vida. Só que não, ela queria falar, e aí um dia a tia ainda vira pra ela e fala: ai, mas o homem é assim mesmo, o homem trai, né, e todas essas coisas aí. Ele vai vivendo ali aparentemente bem, em Minas Gerais ali com a tia, estava lá com as coisas dele e tal, tá tentando tocar a vida, fica um tempo por lá. Só que não adianta, os negócios dele eram em São Paulo e ele já tinha criado uma grande amizade com esse Carlos. E esse Carlos que eu estou me referindo é o Carlos Alex Ribeiro, que vai ser uma pessoa aí apontada, talvez a única pessoa aí que tenha respondido pelos eventos que vão acontecer aí à frente. Esse homem, ele era um homem muito estranho. Eu tentei entender mais ou menos como é que ele funcionava dentro da família, tanto para Anne como também para o próprio Vitor, mas eu não consegui entender, porque ele era um tipo de pessoa de faz tudo no sentido. O cara dizia que ele queria uma Porsche, ou a Anne dizia: eu quero comprar uma Porsche, né, para ele e tal, quero comprar uma Porsche pro Vitor. Era ele que ia fazer a negociação. Ele que acabava fazendo essas negociações todas, mas ao mesmo tempo o cara era quebrado de grana. E é dito que ela era uma pessoa muito mão aberta com todo mundo que ela gostava. Então não dá para entender muito bem o que fazia ele tá sempre orbitando ali em torno do casal. Eu não sei se ele nutria algum sentimento pela Anne, não sei se poderia ser um sentimento, um interesse, eu não consegui, sinceramente, identificar. Mas dá, né, ali é bem aparente que ele tinha uma certa raiva ali do Vitor, uma raiva ali meio velada, porque ele vai acabar falando, há poucos dias atrás, ele falou com a imprensa, né? Então, ele diz o seguinte, que na verdade, eles nunca foram amigos, que eles teriam se conhecido em 2016, mas que eles nunca foram amigos, quando na verdade você percebe por material que a polícia coletou que eles se tratavam como melhores amigos. Então isso é uma coisa muito complicada aí da gente entender. Talvez ele tenha ficado com ciúmes quando o Vitor começou, né, a namorar então com a Anne, não sei, gente, realmente é uma coisa difícil, né, de saber o que passa pela cabeça do ser humano. Só que tudo bem, tudo isso não vai terminar da melhor forma, né,
né, que poderia se terminar, onde cada um vive sua vida. Não, a coisa vai escalar e vai escalar de um jeito bem ruim. Certo dia, o Carlos liga pro Vitor e diz o seguinte: Vitor, eu tô vendo um terreno aqui, aí eu não sei se eles iam vender, se eles iam comprar, mas eles iriam ver juntos então um terreno e ainda fazendo parte aí dessa coisa toda, parece que a cartela de clientes ali do Vitor era muito boa, talvez ele continuasse trabalhando no ramo imobiliário, que também dá bastante dinheiro, e eles teriam combinado de se encontrar em São Paulo. Eles acabariam se encontrando na parte da tarde e o Vitor ainda disse pra ele: não, tá tudo certo, porque isso aí, gente, a polícia conseguiu coletar tudo que estava em áudio, tá? Que estava nos celulares e tal. Então, por isso que eu tô falando o que os dois acabaram conversando. E aí, o que acontece? Nisso, ele diz o seguinte: eu vou conseguir me encontrar com você na parte da tarde. Eu já até desmarquei todos os meus contatos, eu só tinha uma coisinha pra fazer aqui de manhã, mas à tarde tá tudo certo pra gente ver o terreno. Ele falou: tudo bem. Esse Carlos, ele pega o carro dele, ele leva em um lugar aí para escurecer os vidros do carro, escurece de qualquer maneira os vidros, nem dá tempo suficiente para fazer o trabalho direito. Ele acaba falando: ah, faz isso aí de qualquer jeito mesmo, eu só preciso que escureça aí os vidros do carro. Ele acaba pegando, então, o Carlos, os dois acabam saindo juntos, então, para ir ver esse terreno. E quando o carro, então, chega na Avenida Castelo Branco, eles teriam avançado ali alguns quilômetros, quando, de repente, o que teria acontecido dentro do carro foi: este Carlos, este homem, ele teria disparado aqui nas costas, então, do Vitor, de um ângulo aqui, como se fosse assim, com o cano, né, assim, virado, e teria atingido, ela entrou e ela saiu pelo peito, bem na região do coração, então, do Vitor. Ele elimina o Vitor. Ele já tinha tudo ali orquestrado na cabeça dele, mesmo que depois ele diga que não. Depois eu vou falar um pouco sobre o que ele diz, tá? Sobre essa situação. Mas ele deita o banco do carro e começa a dirigir até uma região que tinha uma represa, a represa de Guarapiranga. Quando ele chega próximo à represa de Guarapiranga, ele liga para um amigo dele chamado Alex, que aparece de moto, e diz o seguinte pro Alex: olha, segundo esse Alex, né, o que a polícia fala foi o seguinte: o Alex, ele aparece, mas ele não sabia o que estava acontecendo, assim, ele foi desavisado. Quando chega lá, o cara, né, tava naquela situação, precisava ocultar, né, então, o que ele tinha feito, ocultar o corpo do Vitor. E eles decidem, então, fazer isso na represa. Ele fala que os dois eram melhores amigos e que ele iria ajudar o amigo dele, então, a ocultar o Vitor, porque senão ele acabaria preso. Esse amigo ajuda durante a ocultação. Eles teriam colocado pesos, né, no Vitor, teria colocado ali barras de ferro. Eles tentaram amarrar e tentaram também colocar fogo, mas não deu certo, não conseguiram, ou se assustaram, pensaram que alguém poderia acabar pegando. E eles acabam, então, colocando o corpo, né, na represa para que afundasse e tal. Só que uma represa, ela tem também, né, ali as suas peculiaridades, então não é assim, ninguém foi até de barco até uma determinada distância, não, só, enfim, colocaram na água e assim foi. É nesse momento que o que acontece? Ele vai sair de lá, ele vai voltar basicamente ali para onde ele morava, ele vai trocar o carro por uma moto, ele vai pegar a moto e é aquela foto que muitos de vocês vão se lembrar quando mostrar aqui sobre esse caso, que foi a foto dele sorrindo para as pessoas, porque ele vai passar pela parte ali do condomínio onde morava a Anne e vai falar com as pessoas do condomínio. E vai falar com todo mundo e ele tá rindo, ele tá brincando, como se nada tivesse acontecido, ele tinha acabado de fazer o que fez ali com o Vitor. E ele está indo diretamente para a casa da Anne, como se de repente ele tivesse ido para lá prestar ali, dar algum esclarecimento, dar satisfações do desfecho, né, de tudo que eles teriam combinado. Só que isso a polícia só vai descobrir depois, porque esse dia que eu tô contando para vocês é 16 de junho de 2021 e a polícia só vai ser acionada no dia 18 de junho de 2021. Bom, eles chegam no apartamento da Anne, isso eu tô contando pra vocês porque a câmera de segurança, vocês acham que um prédio desse não é lotado de câmeras? A gente sabe que onde tem gente com dinheiro tem muita câmera de segurança, condomínio, né, condomínios privados, mesmo que seja no meio da Paraíba, todos esses lugares têm muita câmera de segurança e esse não é diferente. Então, quando ele entra para falar com a Anne, a câmera de segurança flagra. Depois, ele vai conversar com ela também, né, de novo, mais uma vez, e a câmera de segurança acaba pegando. O que ele teria feito na casa da Anne foi deixar o celular do Vitor com a Anne. Depois a Anne vai falar que quem ficou foi ele, foi o Carlos vai falar que ficou com a Anne. Isso não é muito importante. O que importa é que para a família do Vitor, lembra, ele estava morando na casa da tia em Minas Gerais. Ele tinha ido fechar negócios, então, em São Paulo e já retornaria.
só que ele não retorna. Ele começa a mandar mensagens, né, então pra tia, só que a tia desconfia, porque assim, ele sempre mandava mensagens de áudio, e dessa vez ele só mandava de texto. E ela começou a achar aquilo muito estranho. Aí o que aconteceu foi que no dia seguinte ela recebe uma mensagem dele dizendo que ele precisava pegar as coisas dele, como se ele tivesse arrumado um lugar para morar ou tivesse alguma outra ideia para a vida dele, e que precisava levar a bicicleta dele, a televisão dele, as coisas todas que eram dele, e levar num carreto ali. Parece que um cara ia parar um caminhãozinho ali, um carreto que ele tinha arrumado, e levaria todas as coisas dele para São Paulo. A tia achou aquilo muito estranho, só que ele teria mandado por mensagem. Então, o carreto teria chegado no horário combinado. Ela teria dito que tudo bem, que ela iria, então dá, né, deixar levar as coisas e tal. Ela achou estranho, mas tudo bem. E os dois continuaram conversando. Só que o que acontece? O caminhão, a polícia, quando ela começar a investigar, ela vai perceber que esse caminhão, ele parou em dois lugares. Primeiro, na casa da Anne, onde algumas das coisas foram colocadas, e depois num endereço onde ficava uma imobiliária que o Carlos trabalhava. Então, outras coisas ficaram nesse endereço, vamos colocar aí, do trabalho do Carlos, da imobiliária. Só que até então, isso aí só vai ser descoberto depois do dia 18. Eu tô contando dessa forma porque é um caso basicamente aí encerrado, decidido, seria basicamente isso. Então, vamos lá, o que vai acontecer? Isso era dia 17. Quando chega no dia 18, a polícia recebe um telefonema. A polícia recebe um telefonema de que pessoas que estavam ali na beira da represa teriam encontrado uma pessoa ali boiando. A polícia chega até o local, investiga, né, já chega a DHPP, e quando eles chegam no local ainda é possível coletar impressões digitais. Eles então entram em contato com a família de Vitor Lúcio Jacinto para avisar que eles tinham encontrado então ele boiando na represa sem vida. E isso cai para a tia dele como uma surpresa. A primeira coisa que ela diz para a polícia é que não é ele, que aquilo era um engano, porque ela estava em contato com ele, ela estava conversando com ele estava bem vivo, inclusive tinha pedido para buscar as coisas, foi contando várias coisas, meio que ela ficou um pouco em choque. Só que aí o que ela faz? Ela desliga da polícia, ela já totalmente assustada, e ela liga para o Vitor. Né? Liga e o Vitor não atende. Só que logo depois que ela para de ligar, muito nervosa, ela deixa uma mensagem dizendo: olha, Vitor, eu preciso falar com você de qualquer jeito. A polícia acabou de entrar em contato comigo, disse que você foi encontrado numa represa. Pelo amor de Deus, eu preciso falar com você, eu tô muito nervosa. Nesse momento, ela recebe uma mensagem, só que ela recebe de texto, dizendo assim: pode ficar tranquilo que não sou eu. Tá tudo certo, não sou eu. Eles se enganaram. Tudo bem. Ela vai lá, né, até a polícia e ela descobre, óbvio, né, aí eles vão fazer exames, ela vai fazer reconhecimento, vão chamar os irmãos e tudo mais. O último contato, mas assim, ele era um pouco mais afastado da família, porque ele tinha um outro pai, ele tinha outros irmãos de pais diferentes, e aí ele decide morar com o pai dele em São Paulo, então ele se afasta um pouco ali de uma parte da família. E com todas essas brigas que estavam acontecendo com a Anne, ele se reconecta um pouco ali com a avó e tal, então ele já estava um pouco mais próximo ali da família. O que não me pareceu nenhuma novidade que o lance dele com a Anne pra família, parece que todo mundo ali sabia que não era amor, tá? Era mais uma questão ali de interesses financeiros. E nem dá pra dizer, sinceramente, como eu disse pra vocês, dai a César o que é de César, que tudo bem, ele se aproveitava bastante da situação, podia até se aproveitar, mas ele também trabalhava, tá? Ele fazia as coisas ali, ajudava na administração das coisas, e não parecia de verdade que ela era uma pessoa um pouco responsável. Sinceramente, era o que dava a entender, que ela era uma pessoa um pouco aí desprendida, talvez até demais. Então a gente não sabe também. Os negócios evoluíram, mas ela foi casada, a gente não sabe por quanto tempo, com um cara que era um empresário. De repente, o cara que tocava as coisas. Depois, ela acaba arrumando o Vitor, que rapidamente se inteirou de todas as coisas ali, começou a tomar conta também. Então a gente não sabe até onde ia também toda essa capacidade. Eu não tô dizendo que ela não poderia ser totalmente capaz de tocar os seus próprios negócios, porém a gente não sabe como é feito aí esse tipo de coisa, como é levantado esse tipo de coisa, e não dá para saber também se ela não ficou com certo receio de que de repente ele pudesse entrar na justiça, tentar alguma coisa. Ele teria ficado com ela ali em torno de 4 anos, se ele não teria direito financeiro a alguma coisa. São muitas questões, gente, muitas questões financeiras, inclusive. A questão é que todo mundo então vai saber que o Vitor não está mais vivo, e aí o que a tia vai fazer é entregar para a polícia o celular dela, dizendo: olha, ele estava em contato comigo todos esses dias.
Tudo bem, a polícia vai, recolhe o telefone e começa. Bom, vamos procurar qual foi o último lugar que ele esteve, qual foi a última pessoa ali que esteve com ele e rapidamente, né, porque praticamente todos os lugares que eles frequentavam tinha câmera de segurança, eles percebem que tinha sido o Carlos Alex. Carlos Alex Ribeiro, então eles conversam com ele, né, e perguntam para ele o que aconteceu, ele dá um de desentendido primeiro e tal. A polícia faz o seguinte, fala, não, então vamos começar a coletar aqui mais informações e quando a gente encerrar o caso, vai ser encerrar para colocar quem precisa atrás das grades. Eles começam, então, toda a investigação ali, toda a investigação ela vai acontecer em 10 dias e eles percebem que em maio existiu uma conversa entre a Anne e o Carlos em uma padaria. Então, a vida do casal estava um inferno. Depois eles conversam na padaria, o Carlos, tá? Não o Vitor, o Carlos e a Anne combinam alguma coisa e a vida do casal parece ter melhorado muito. Logo depois os dois terminam e a própria Anne, nesse período em que ele teria ficado sumido, só mandando mensagem de texto para a tia, ela teria mandado uma mensagem, como se ela fosse o Vitor, dizendo que os dois teriam reatado o relacionamento. O próprio Carlos se passou pelo Vitor, mandando um presente de aniversário para ela, porque ela faz aniversário, acho que é 1 ou 2 dias depois do que aconteceu com o Vitor, que eles teriam esquematizado, e ela vai comemorar esse aniversário com as amigas e tal, tira a foto, e ela recebe esse presente do Vitor, para dar a entender que estava tudo certo, ela estava levando a vida dela normalmente. Só que o Carlos, ele tinha pagamentos a receber, pagamentos. Então, quando a polícia começa a investigá-lo, a polícia encontra um cheque dela, um cheque assinado por ela no dia 8 de junho. Então, 8 dias antes do dia da represa, porque quando eles encontram, tinha acontecido há 2 dias. Eles encontram no dia 18 de junho o Vitor na represa. Só que tudo, né, até mesmo mediante as câmeras e tal, teria acontecido 2 dias antes. Eles também conseguem entrar em contato com o tal Alex, que teria sido chamado para ajudar a ocultar. Só que parece que eles não conseguiram processar o Alex, eles não teriam conseguido fazer nada contra o Alex. A única pessoa mesmo que vai responder por tudo isso é esse Carlos, né? Esse Carlos que teria sido o executor, e eles estavam colocando a Anne como mandante. Então, em 10 dias, tudo ali estava concluído. O próprio Carlos teria dado senhas e tal para que a polícia pudesse investigar tudo, averiguar tudo, inclusive senha do telefone dele, senha do telefone do Vitor, contou sobre o telefone do Vitor. Só que aí a polícia começa a perguntar coisas da vida financeira dele. Por quê? Existe um print no telefone dele de 15 dias antes, então do dia 1º, tá? 1º de junho de 2021, dizendo que ele estava totalmente ferrado de grana. É o que eu falei para vocês lá no começo desse vídeo, que ele estava vivendo ali do cheque especial e tal, e que ele precisava de ajuda. E esse cheque, segundo ele, teria sido dado pela Anne porque ele estava numa situação difícil e como ele trabalhava para a família, ela tentou ajudar. É colocado na mídia que, na verdade, a Anne, ela teria pago para ele, então, 200 mil reais, que o Carlos acabasse, então, com a vida, né, desse namorado. Eles nem sabiam que tinha esse contrato de união aí, contrato de união estável. E, na verdade, não foi 200 mil que ela pagou, foi muito dinheiro. Se levanta que pode ter sido aí em torno de 1,2 milhão, quando na verdade esses 200 mil ele não chegou a descontar porque eles ainda encontram o cheque. E aí o que vai acontecer? Começa essa investigação, eles encontram então essas coisas, pegam o carro dele, levam para a perícia e meio que assim a casa já estava caindo. Então ele começa a colaborar com a polícia e começa a dizer ali que na verdade tinha acontecido uma negociação. Ele começa a falar para a polícia que tinha acontecido uma negociação, que teria sido uma coisa muito rápida porque esse Vitor estaria extorquindo ela, estaria tentando tirar dinheiro dela e ela desesperada pediu ajuda para ele. Ele também estaria, enfim, um pouco chateado com o Vitor por algumas coisas, ele também estaria devendo algumas pessoas, devendo jogo, devendo mulheres, enfim, várias coisas, e que os dois teriam conversado e que não deu muito certo ali a conversa, e aí quando ele viu, ele tinha tirado a vida do Vitor, e aí só sobrou para ele, que era um pai, precisava sustentar os filhos e tal, ocultar, e que ele teria pedido sim a ajuda do Alex, mas que o Alex não tinha nada a ver com aquilo, não sei. Aí a polícia começa a investigar mais
e mais, porque eles precisam prender uma pessoa, e aí a gente sabe muito bem que existe uma diferença assim, mas uma diferença gritante em relação a quem você é. Então, já que nós vamos prender uma mulher milionária, nós precisamos ter muita prova aqui pra gente não passar vergonha. Então a polícia começa a pegar tudo que eles podem, começam a entrar nos sigilos, enfim, rompe sigilo telemático e tal, e começam a descobrir muitas mensagens. Na verdade, tinha 15 dias desde o dia da padaria, quando os dois se encontram, o Carlos e a Anne, na padaria, começam a conversar, eles já estariam organizando aí essas queimas. E não seria apenas o Vitor que seria eliminado, tinha mais uma pessoa. Mas esse segredo, enfim, o Carlos não vai falar e também a Anne não vai falar. Mas a história foi a seguinte: ele teria recebido o Carlos, tá, para fazer 2 serviços. E o acordo seria, ele recebia 1 milhão para poder fazer o primeiro e 1 milhão para fazer o segundo. Só que ela já pagaria, inclusive, antes. Por quê? Ela teria depositado para ele bem antes de acontecer 700 mil e tem também todos os demonstrativos ali do banco. Desses 700 mil, ele fala para um cara que ele chama de Japa, porém esse cara nunca responde ele, então a polícia não sabe se de repente isso não foi organizado, se de repente ele não manda esses áudios aí como se estivesse mandando para comprometer alguém, já criando na cabeça dele algum tipo de álibi, sei lá, mas ele vai mandando dizendo que o que ele acordou com a Anne foi, ele nunca falava diretamente o que era, ele chamava de problema, que era para eles resolverem 2 problemas, e que o primeiro problema, inclusive, ela já tinha depositado 700 mil reais, já ia depositar mais 300 mil reais naquele dia, e que no dia 31 ela depositaria mais 1 milhão. Ela só tinha pedido para que ele esperasse até o dia 31 para receber mais esse milhão aí, então seriam 2 milhões. Esses 200 mil aí foi só, enfim, um dinheiro para o café. Ok, quando descobre todos esses áudios, a coisa fica, né, mais difícil aí pro lado dele. Tem também áudios dela lá conversando com ele combinando coisas com ela, então a polícia já tinha elementos o suficiente para chegar na casa de um, chegar na casa de outro e falar: ó, neném, cadeia para todo mundo, porque a gente tá investigando e vocês estão até o pescoço envolvidos nisso. Mais uma vez, como eu disse para vocês, o Carlos, isso em 10 dias, tá? O Carlos, ele vai ser preso e ele vai colaborar o máximo que ele conseguir ali com a polícia, porque ele sabe que a situação dele não ia ser muito boa. E tem mais, a polícia vira para ele e fala: você tem que explicar pra gente essas entradas de dinheiro. Você recebeu para fazer o que você fez com o Vitor? E ele diz que não, que ele teria feito aquilo porque o Vitor estava tentando extorquir então a Anne. Só que acontece que constava que ele não tinha um centavo no banco e que de repente ele estava comprando um apartamento de 1 milhão, ele tinha comprado um carro e que ele também estava negociando um barco quando ele foi preso. Então, assim, não batia muito. E a loucura toda é que, mesmo sabendo que poderia acontecer uma investigação, já tinham encontrado, inclusive, o Vitor, ele continuou comprando coisas. E talvez depois eu tenha uma explicação para isso, tá bom? Mas vamos lá. O cheque a polícia recolhe, então ele não pode descontar aquele cheque de 200 mil, passa essa parte. E por que eles acabam também prendendo a Anne, além do óbvio? Porque a Anne já estava com uma passagem para o exterior comprada e a polícia chega e fala: não, ela vai fugir. É por isso que ela comprou a passagem. Ela disse que ela não ia fugir, que na verdade ela só ia fazer uma viagem e que em momento nenhum ela pensou em fugir. Claro, ninguém vai falar: olha, não, eu tô fugindo mesmo, né? Ela tinha advogados também, ela estava muito bem assistida e ela é levada então para prestar depoimento na delegacia. Ela teria ficado algum tempo na delegacia, só que parece que tudo ali que ela acabou falando em sede, né, sede policial, tinha 4 páginas, então ela não disse muita coisa. A única coisa que ela acabou dando de explicação foi o seguinte: que os 200 mil que ela teria dado, porque tinha o cheque assinado por ela, datado com o valor e tudo mais, seria porque, na verdade, o Carlos teria feito uma investigação particular para ela sobre o Vitor e as traições do Vitor, e ela estaria pagando por esse serviço. E ao mesmo tempo, na verdade, não era bem assim. Parece que o Vitor acabava mandando essas coisas pro telefone dela. Olha, ele tá te traindo. Olha, ele tá saindo com essa mulher. Olha, ele tá na casa, né, vocês sabem, de swing e tal. Ia mandando pra ela, inflamando mais a mulher. Talvez porque ele conhecesse ela há mais tempo, sabia que ela ia acabar perdendo a cabeça e as coisas iam que iam. No final era isso. E aí falaram pra ela: tá,
Mas e o restante do dinheiro? E aí foi que veio a história de que ele teria vendido um apartamento, ali uma casa, sei lá, que custava 7 milhões e aquele valor, né, os 700 mil mais os 300 mil mais a promessa de 1 milhão, era a comissão dessa casa, então, de 7 milhões, que a polícia disse que era absurdo, totalmente fora do mercado, aquela comissão, tinha como aquilo funcionar daquela forma, então aquilo ali não tinha cabimento, era visivelmente eles estavam orquestrando mesmo, tinha ali um pagamento e tudo mais. Só que aí o que acontece? É preso os dois, né? Então os dois acabam presos em São Paulo mesmo, ele vai falando algumas coisas, eles tentam investigar mais, e aí eles descobrem, porque assim, eu não sei se vocês repararam, mas quando os dois estavam negociando, eles estavam negociando dois problemas. E ele sempre falava, o primeiro problema vai ser rápido, o segundo problema eu vou acabar demorando um pouco. O problema é quem era o segundo problema. Por quê? O primeiro problema era o Vitor e o segundo problema possivelmente era o ex-marido dela. Eles fazem então uma investigação, a polícia investiga e chega até uma consultora de seguro de vida que era amiga e consultora e guia espiritual da Anne. Ela teria feito um seguro de vida ali para o marido, ou o marido tinha um seguro de vida, enfim, que essa guia espiritual dela trabalhava com esse seguro. Então ela diz o seguinte para essa mulher, eu não vou falar aqui o nome dela, porque acho que ela não foi envolvida no coisa, não vem ao caso, mas eles dizem o seguinte, né, que ela teria feito então uma cotação de quanto estaria o seguro de vida do marido dela com essa mulher. Então, meu amor, desculpa, eram dois problemas. O primeiro era um que apareceu na represa, o segundo ela estava cotando seguro de vida, quanto ela receberia, e também diz o seguinte, né, ela descobre que são mais de 3 milhões, e ela diz, você tem certeza que ninguém da família dele vai sonhar em descobrir o que aconteceu? Eu acredito que ele tinha o seguro. Ela diz, não, tenho certeza que não. Ainda solta não se sinta assim, porque quem ri por último ri melhor. Isso quem disse foi a mulher do seguro de vida. E aí tudo bem, ela cotou o seguro de vida, ela fez todas as coisas e o que ela faz? Tem um segundo problema, só que claro, ele mesmo tá falando nos áudios para essa pessoa aí que ele chama de japa, que esse aí iria esperar um pouco, porque não podia ser muito em seguida, porque senão chamaria atenção e tudo mais. Então, é claro que o marido seria um pouco mais para frente. Mas se a gente parar para pensar que ela estava eliminando problemas, o segundo maior problema para ela ali era o ex-marido dela por causa da guarda dos filhos, que ela não conseguia a guarda dos filhos dela. Parece fazer algum sentido, mas carece de nome, carece de confirmação. Então a polícia pensa, bom, ela não falou muita coisa em sede policial, o que é uma coisa normal, ela estava muito bem assistida por advogados, mas sempre existe a audiência, onde muita coisa é aquilo que eu sempre falo para vocês aqui em vídeo. Muita coisa que a gente tem de informação muda completamente, é um giro que já me ensinaram que não é 360, é 180, obrigada quem deixou aí, tá, a dica. Tudo vira, né? Tudo vira ao contrário aí, 180 graus, quando chega o dia do julgamento. Então a polícia diz, bom, no dia do julgamento ela vai ter que dar várias explicações. Só que, meus amigos, isso aqui que vocês estão vendo não é um caso, isso é um verdadeiro filme, porque veja só, o que vai acontecer com Anne Cipriano Frigo ela vai passar mal 3 meses depois que ela for presa, a prisão já tinha sido convertida, ela ficaria presa ali aparentemente até o julgamento. E o que acontece é que ela não estava fingindo, ela realmente estava passando mal, eles levam ela ali para receber atendimento, ela faz alguns exames pelo SUS e eles descobrem que ela tem um tumor na cabeça do tamanho de uma laranja. Ela estava assim, basicamente, gente, parando para pensar assim, era maligno, ela estava praticamente desenganada. Em meio a toda essa situação, o advogado dela consegue negociar ali uma liberdade provisória ali para que ela, enfim, para que ela se tratasse ali, pelo menos, conseguisse se tratar num hospital particular. Ela vai então para um hospital de elite ali para poder fazer uma cirurgia. Eles ainda tentam fazer uma cirurgia de remoção. Vaza uma foto dela que eu não ouso colocar aqui, acho de extremo mau gosto uma coisa dessa, mas é assim de assustar, porque foi pouco tempo, gente, 7 meses, tá? 7 meses. 7 meses depois ela já tava, acho que até passando, porque ela acaba chegando ao fim na casa dela, na casa da família dela. Então chega aquela situação em que o médico diz, olha, leva para casa, né, para que fique confortável, mantenha confortável, porque não tem mais nada que se possa fazer. E é o que vai acontecer com essa mulher de 46 anos de idade, menos de um ano depois do que aconteceu com o Vitor,
ela vem a óbito. Então, assim, é uma coisa que pega a polícia, assim, totalmente desprevenida. As pessoas, é bem parecido com o que aconteceu no caso, né, do Sol Poente, que foi o caso dos quadros, que a filha acabou fazendo o que fez com a mãe, e aí depois aconteceu o que aconteceu, que eu fiz os vídeos, inclusive os dois, não fiz só quando eu tava no hype, não. Fui atrás também quando aconteceu, enfim, essa fatalidade, dizem que ela caiu, né? Ali o caso da família Bogit, das obras de arte e tudo mais, e também da família Stanesco, então fui também atrás. Teve entrevistas aí na mídia, então fui, coletei as informações e trouxe o vídeo aí para vocês. Vou deixar a conclusão desse caso, teoricamente, aqui no comentário fixado. Só que é o seguinte, nesse aqui, ninguém nunca soube. Com a Ania aí perdendo a luta aí com o câncer, ela infelizmente não deu ali algumas explicações que a polícia aguardava que fosse acontecer no julgamento, porque ela não passa por um julgamento, né? Ela acaba perdendo a vida naturalmente antes e não dá para saber se ela tinha alguma ideia de que tinha isso na cabeça. Era uma coisa muito grande, tá? Do tamanho de uma bola de laranja. Eu não sei nem se isso não afeta ali alguma coisa na cabeça da pessoa, julgamento, sei lá, gente. É uma história muito maluca mesmo, tá? E aí é o seguinte, depois então que já não tem a Anne mais na jogada, quem responde sozinho por tudo isso é o Carlos. Então o Carlos, ele vai dar o depoimento dele, vai tentar se defender de todo jeito que pode, porque também agora ele estava caído aí nessa esparrela sozinho também, e eles querem colocar como se ele fosse o executor e ela teria sido a mentora intelectual. No meu ponto de vista foi o que aconteceu, mas segundo ali o que é dito, até foi que eles queriam colocar ela acaba, parece que falando para a polícia que ela participou também, coisa que parece que não tem câmera confirmando isso, que ela teria participado, né, do que tinha acontecido com o Vitor, porque o próprio Carlos teria ameaçado ela, ameaçado os filhos dela, ela estava comendo, uma coisa que não tinha o menor cabimento, porque ela tinha muito dinheiro, ela era muito protegida, então não dá para saber aí de fato, né, quem seria aí a segunda pessoa, nada tinha ligação com nada e o Carlos ficou livre ali para fazer a defesa dele. A polícia, no começo, estimava a pena, uma sentença ali, de até 30 anos. Então, parece que era de 15 a 30 anos. Ou alguma coisa dentro aí desse tempo. O que acontece foi que durante o julgamento, eu não sei o que aconteceu, não se tem muitas informações desse julgamento, procurei, vi algumas poucas coisas, falando até do que, né, enfim, de algumas coisas que aconteceram durante, só que é o seguinte, eu acho que o Carlos, sinceramente, ele tem muita sorte, porque eles acreditavam que ele pegaria ali pelo menos uns 23 a 25 anos, que era uma pena ali intermediária, porque teve muito dinheiro envolvido, e eu já vou explicar para vocês por que isso é importante. Mas no final de tudo ele pega pouco mais de 12 anos. Aí tem algumas agravantes, algumas coisas, fraude, né? Porque ele acaba, tem bastante coisa aí, né? Que vocês sabem que é aquelas coisas, né? Que acaba acontecendo aí porque a pessoa acaba atrapalhando as investigações e tudo mais e acaba resultando aí numa pena total de 15 anos de detenção. Ele está cumprindo pena em Limeira, numa penitenciária em Limeira, deu a sua primeira entrevista para a mídia agora, e a questão do dinheiro para a polícia é importante, porque a questão do dinheiro ele pegou esse tempo, né, esse tempo aí de 15 anos de detenção, réu primário, tudo mais, e aí o que acontece? Quando ele sair de lá, e a gente sabe que esse tempo é bem rápido, né? Uma pessoa que pega esse tempo, se fosse um pouquinho menos, talvez nem preso, nem cumprir preso, ele cumpriria, tá? Dependendo da disponibilidade. Mas o que acontece? Ele vai pegar um tempo de cadeia e depois ele vai sair. E tudo que ele já tem imóvel comprado continua sendo dele, porque ele já pagou a dívida dele para a sociedade. Então, quer dizer, ele vai continuar tendo a vida dele, as coisas dele ficaram e são dele. Ninguém vai tirar dele e não foi mencionado se isso é tirado, tá? Se vão tirar dele ou não. Bom, e aí vocês se lembram que eu falei para vocês da questão dos imóveis, né? Que de repente ele acabou comprando um monte de imóveis, comprou um apartamento, comprou carro, ia comprar barco. E o que eu entendi foi o seguinte: o que ele comprou antes de ser preso, antes de ter acontecido a prisão dele, ele não precisa devolver. Nesse caso dele, eu acredito que quando descobriram, né, que no dia 18 de junho, quando eles descobrem então o Vitor na represa, eu acho que ele já pensou nisso. Eu vou comprar o máximo de coisa possível, porque essas coisas não podem me tomar, como foi, por exemplo, o caso do cheque de 200 mil.
Então, automaticamente ele não vai receber esse dinheiro, mas o que ele já comprou vai ser dele, né? Quando ele sair, porque uma pena, ele acaba sendo sentenciado. Quando você acha que ele vai pegar de 20 a 25 anos, ele vai ficar um tempo na cadeia, como uma autoridade fala, ele não vai ficar os 15 anos preso. Ele vai ter ali os seus relaxamentos, enfim, né? O relaxamento de prisão, o regime de progressão de pena e tal, e ele vai acabar indo para casa. A gente sabe como é que funciona isso. E as coisas ali, os itens, os bens, continuam sendo dele. Talvez até essa situação as pessoas tenham olhado e falado, o cara tá pagando sozinho mesmo, então vamos, já que a mandante, que talvez fosse aí talvez até uma das pessoas principais que eles quisessem ali também, que desse suas explicações, a polícia já tinha dito que estava esperando o julgamento para as explicações dela, isso nunca aconteceu. Então, para sempre, as pessoas vão ter aí quem era a segunda pessoa, quem era o segundo problema, quem era o segundo aí elemento, e ninguém vai conseguir saber quem era, mas ao que tudo indica ali, a vida dela ficaria perfeita se ela eliminasse tanto o Vitor como também o ex-marido dela. Então, talvez aí o ex-marido dela tenha tido muita sorte de eles não terem decidido fazer primeiro com ele. Talvez ela realmente não quisesse mais o Vitor e por isso, tá? Não por ele ter dito não quero mais, mas por ela mesmo não querer mais. Talvez ela quisesse tentar a vida dela em outro lugar, com os filhos, porque uma vez que o marido dela não existisse mais, ela poderia ir com os filhos para onde ela quisesse, sair do país, ninguém poderia investigar, ela poderia ir por um país que não pode extraditar. Enfim, são muitas aí, né? O leque de opções para quem tem muito dinheiro é muito grande. Então, a polícia tem um pouco desse problema aí para conseguir colocar ela presa. Depois que prendeu ela, aí as coisas elas só precisam mesmo fazer sentido e ter as provas suficientes, porque a pessoa sabe também do seguinte: você pegar um Carlos e você prender, sem ofensa, Carlos, mas você mesmo falou que sua situação aí não era lá muito boa. Então o que acontece? Você prendeu um Carlos? Tá, você prendeu. Só que você sabe que essa pessoa ela vai ter um advogado? Tá, pode ter até um advogado ali médio, tá? Mas quando você prende alguém, como, por exemplo, era a Anne, aí você já sabe que você precisa ter boas provas, o Ministério Público vai ter que tomar cuidado se ele aceita ou não, se as provas que existem são suficientes, porque senão o Ministério Público passa vergonha, porque são ali advogados de elite que vão defender essas pessoas. Então, existe sim uma diferença entre estou investigando para uma pessoa muito rica, estou investigando para uma pessoa muito pobre. E isso é uma coisa que eu vejo caso após caso, gente. Eu pego uma pessoa um pouco mais humilde e você já vê essa diferença. Você pega uma pessoa ali que tem bastante dinheiro, a diferença grita. Talvez também ele tenha colaborado com a polícia, talvez por precisar de tantas provas aí em relação a Anne, ele pode ter colaborado com a polícia não é obrigada a falar, nem é obrigado a falar sobre isso. Isso acontece muito nos Estados Unidos, também virou aí uma coisa muito usual no Brasil, existem as delações, isso normalmente acontece em casos maiores, alguns envolvendo política e tal, coisas desse tipo, mas nesse tipo aqui, às vezes acontece a famosa cooperação, onde a polícia ela não diz o que vai ser feito, ou às vezes diz, mas aí é de cada um, né? E aí a pessoa acaba cooperando, dando ali o que a polícia precisa e provando também que aquilo existe, que a polícia precisa de prova também, né? Tem que ser verdade, aí é quando ele não tem o direito de mentir, como acontece aqui no Brasil, tá? Se você está sendo acusado, você pode mentir. Uma testemunha não pode mentir, que é falso testemunha. Agora, a pessoa que está sendo ali acusada, ela pode mentir. Então, ele poderia, né, ter feito esse acordo, onde ele diria a verdade, daria as provas ali que ele poderia ter, talvez até por isso ele tenha dado senhas. São muitas coisas para a gente pensar, porque 15 anos juntando tudo isso, porque tiveram ali outras, né, penas que foram correlacionadas, algum alívio, né, na sua pena, ou que as pessoas que estavam ali ou acharam que de repente era o suficiente aí 15 anos para ele. Eu realmente não sei, mas fiquei com muita vontade de trazer quando eu vi a entrevista dele e vi que ele só pegou 15 anos. Acompanhei até a parte em que a Anne, ela tinha descoberto, né, que ela estava, enfim, doente e depois ela veio a óbito. Depois disso, meio que a coisa se perdeu. Quando eu vi ele, achei que era uma outra pessoa, achei que era um caso de um PM, porque ele emagreceu muito, ele tá muito diferente. Eu espero conseguir colocar a foto de como ele tá hoje para vocês verem, mas a entrevista dele, ela tá disponível e você vai ver que ele é uma pessoa muito esquiva, tá? Ele é bem esquivo mesmo, você tem que ter uma certa, enfim, uma certa paciência ali pra ouvir, porque as coisas ali não batem, você tá vendo que não batem, e já nem tem mais necessidade de falar nada, porque ele já tá ali, não vale a pena nem entrar com recurso. Mesmo que ele tivesse muito dinheiro, ele pegou uma pena de 15 anos
pelo que ele fez. Não vale a pena você tentar uma redução de pena, porque você pode ganhar uma pena maior. Então, assim, já foi, é uma coisa, assim, muito inesperada, 15 anos, tá? Então, eu acredito que ele poderia só contar aí a verdade, ou pelo menos continuar com a versão que ele disse no tribunal, uma vez que ele estava mudando de novo. Ele mudou de novo agora, há poucos dias atrás, quando ele fala, né, com os meios de comunicação, aí a TV aberta, ele já conta uma outra história. Então, para que mudar tanto a história? Deixa uma história só, né? Já foi julgado, já tá tudo, enfim, encaminhado, não tem por que mudar, porque isso não vai favorecê-lo em nada, pelo contrário. Quero saber de você, se você lembra de todo esse caso, se existiram tantos pontos assim, se vocês conheceram todos os pontos aí desse caso, todas as reviravoltas desse caso, porque são muitas. Esse caso ele realmente ele é difícil de contar, porque é muita reviravolta, mas muita reviravolta mesmo, e é um caso que eu lembro de ter acompanhado muito, né, no período das máscaras e tal, e aí depois, e esse caso também foi o seguinte, ele aconteceu, e logo também em seguida, ele foi basicamente ali suprimido por outros casos, tá? Por outros casos também muito midiáticos, que aconteceram no mesmo ano, no ano de 2021, e ele acabou ficando um pouco de lado ali, tá? Então, quando eu vi essa entrevista dele agora, primeiro que eu tomei um susto, mais uma vez, achei até que era outro caso. Também tem um documentário bem light ali que eles fizeram. Se você lembra desse caso, sabia do desfecho, de todo o desfecho até o final, que já tem gente presa, que tem o julgamento, que o caso tá fechado. Coloca aqui nos comentários, coloca também a sua opinião e também, se você tiver mais alguma coisa para colocar aqui, se você tiver mais informações, fica à vontade, porque os comentários aqui eles são abertos para que justamente vocês possam fazer exatamente isso, colocar a sua opinião e querem completar, às vezes quer completar alguma coisa, fica à vontade também. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês uma excelente semana, um super beijo meus bebês e até o próximo vídeo. Fui!